Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, no capítulo de número 4. E eu quero ler com vocês o versículo de número 40. 2 Reis, capítulo 4, e o versículo de número 40. Eu coloquei um título chamativo, exatamente por isso, com um ponto de interrogação. E essa farinha aí? Essa farinha aí, e essa farinha aí, e um ponto de interrogação. Tem um objetivo evangelístico também. Todo mundo achou? 2 Reis, capítulo 4, versículo 40, diz assim: Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozido, gritaram: Morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer, mas Eliseu disse: Tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: Sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Assente-se, por favor. Olha só, a região de Gilgal, onde Eliseu e os seus profetas estavam, era uma região que estava passando por uma crise terrível, uma crise de fome. E essa crise, ela assolava um espaço muito grande quando há ausência de chuva, quando a terra se recusa em produzir. E é nesse contexto que Eliseu deu ordem aos seus alunos ali da escola de profeta para colherem algumas ervas, para fazerem um caldo e aliviar a fome de todo o grupo. A princípio estava dando tudo certo, até que alguém gritou lá no meio: a morte na panela, ou a comida está envenenada. E situações de fases difíceis, elas nos ensinam coisas que nós levamos para a vida toda como sabedoria. Quando você passa por uma situação delicada na tua vida, seja de relacionamento, seja financeiro, seja na saúde ou crises de fé, você aprende palavras, frases ou exemplos que você guarda para a vida toda. Períodos de aperto financeiro, crises em casamento, humilhação, a perca de alguém, o roubo ou até mesmo uma limitação, nos ensinam lições que guardamos como um princípio, como um tesouro. E quando nós precisamos, nós tiramos do bom tesouro essa sabedoria. Às vezes, você escuta algo de alguém que você guarda exatamente para os momentos difíceis. Coisas que nos ensinam posturas nobres, mesmo em tempos difíceis. Coisas que nos apacentam. Você vê um adolescente hoje aí, talvez 16, talvez 20 anos, e você vê que ele está passando por uma crise, e para você pensa assim: isso aí é fichinha. Quero ver você ver o tamanho do meu limite do banco que eu tenho que cobrir. Quero ver você ver o que é essa dor aqui que nem eu achei até agora, nem remédio, nem isso, nem... Quero ver isso ou aquilo. Mas na verdade esse adolescente ele está passando por uma crise do tamanho da sua idade, um desafio do tamanho da sua suficiência, e é muito sério para ele. Só que como você já passou por isso, você tem ombros mais fortes. Você tem ensinos dentro de você, você tem um bom tesouro que quando você precisa, você tira dali. E isso nos faz ter ombros mais fortes, porque a vida nunca fica mais fácil. Você vai ficando mais velho e você vai entendendo que as coisas ficam mais difíceis, porém, a tua sabedoria é a maior. A gente pensa assim: eu tinha lá os meus 16 anos, eu pensava, quando eu tiver com 40 anos, com uma idade jamais... eu já quero estar com a vida assim. Quando eu estiver com 50 anos, eu quero já estar com a vida mais desse jeito. Quero estar sossegado. E aí as tuas formas de pensar, elas vão mudando por esses desafios, né? E você vai vendo que as coisas vão ficando cada vez mais sérias. E que você, humildemente, precisa cada vez mais de Deus. Porque de uma hora para outra as coisas mudam. Mas o princípio dentro de você, ele vai trazer uma estabilidade nos momentos difíceis. Jesus Cristo disse isso: bem-aventurado aquele que vem até mim,
Bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra, mas bem-aventurado aquele que pratica a minha palavra. Assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A tempestade veio, assim como ela veio para quem construiu sobre a areia. Os ventos fortes e tudo mais também veio. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a palavra de Deus, essa pessoa permanecerá em pé. Essa casa permanecerá em pé. O texto aqui, ele registra um momento difícil. E eu aprendo algumas lições para que eu seja forte dentro dessas lições. Mesmo no momento desértico da minha vida, são os momentos que eu aprendo as lições mais valiosas da minha vida. Eu acho interessante quando em Eclesiastes 7 diz assim: melhor é ir em uma casa de luto, melhor é ir em um velório do que em qualquer festa. E eu pensei, poxa, como que melhor é você ir num velório do que numa casa de festa? Naturalmente, como o livro de Eclesiastes é um livro de conclusões, não é que o motivo seja o velório, mas o que ele está dizendo ali é que uma lágrima nesse deserto, você aprende muito mais do que muitos sorrisos, muitas vezes. Ele está falando sobre a seriedade da vida, ele está falando sobre escutar pessoas que passaram por situações fortes, extremas. Ele está falando para você escutar pessoas que estão sobrevivendo em momentos difíceis. E o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui, sobre essa situação que eles viviam, uma situação de fome ali em Gilgal, e colheram ervas, e alguém ali imaturo na situação, alguém inexperiente, colheu alguma erva, que na verdade era veneno, e alguém gritou morte na panela, e o profeta disse para eles, calma, pegue um pouco de farinha e jogue ali na panela, e fizeram isso, e ele disse, agora vocês podem comer, que está boa a comida, e todos eles comeram e ficaram todos bem. Mas o primeiro ponto que me traz a refletir aqui é cuidado com aquilo que você traz de fora para dentro. Olha, nós somos criados para aquilo que é bom. Deus não nos fez para a morte. O que você vê num velório ali? Num guardamento de corpo? Eu aprendi que não é velório, é guardamento de corpo. O que você vê ali? Choro, tristeza, lamento, saudade, remorso, arrependimento, você vê essas coisas. Por quê? Porque nós não fomos criados para aquele momento, nós somos criados para a vida. A morte foi um acidente de percurso. Os nossos pais, eles também nos criam para aquilo que é bom, mas existem heranças, existem situações que eles mesmos não conseguiram escapar, frustrações que acabam transbordando, medos, às vezes os pais mesmo sendo bons, o ambiente onde você foi criado, talvez um bairro violento. Nós somos criados para aquilo que ele é bom, para aquilo que é bom, mas nem sempre conseguimos filtrar o que vem de fora para dentro. Nós devemos peneirar pela palavra de Deus o que vem até nós, porque o maligno se aproveita das nossas fragilidades justamente para nos envenenar com palavras, com sentimentos injustos, com tristezas. O que você anda vendo nas redes sociais? O que você anda assistindo? Quem você anda ouvindo? Com quem você anda se relacionando? É interessante que quando você olha para as redes sociais, você acaba tendo vergonha de ser cristão, você acaba tendo vergonha de ser evangélico, ou se fala a palavra pastor, parece que tem um parênteses do lado escrito ladrão, ou enganador do lado. Mas quando você começa a vivenciar a prática disso, você vai ver que 10%, e às vezes nem isso, é o que as redes sociais estão tentando destacar. E algumas pessoas estão totalmente envenenadas pelas redes sociais. Totalmente envenenado, tentando procurar estudos bíblicos sobre dízimo e oferta em redes sociais, em vez de escutar na prática pessoas com testemunhos na palavra de Deus e pessoas que vivenciam isso. Olha só, então nós devemos peneirar pela palavra de Deus. Meu irmão, isso do que está vindo de fora pode estar desanimando você para a vida, isso pode estar enfraquecendo a sua fé.
a pureza da sua fé. Presta bem atenção, a bajulação também é um tipo de veneno, tá? Então, muito cuidado com as coisas que você deixa chegar no teu coração. O coração é aqui, ó. Muito cuidado nas coisas que você guarda no teu coração. Davi, ele poderia ter pensado, eu quero mais é que Saul se lasque. Mas ele guardou o coração dele. Pedro, ele também poderia ter pensado, eu estou tentando defendê-lo e ele me detona. Mas Pedro, ele guardou o coração dele. João Batista também poderia ter pensado, olha, eu fiz de tudo por ele, eu preparei o caminho dele, eu batizei ele. E por causa disso eu estou preso. E nem assim ele veio me visitar aqui. Mas ele guardou o coração dele. Porque o sucesso ou o fracasso de uma pessoa está ligado ao que ele ou que ela permite que entre no seu coração. Porque o coração é a sede dos pensamentos. O coração é a sede dos sentimentos, da vontade. Gente sem vontade é gente com o coração desmotivado. Cuide dos seus pensamentos, proteja os seus sentimentos, e aí você vai governar a sua vontade. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, sobre tudo o que você deve guardar, guarde a sua mente, guarde o seu coração, por quê? Porque é fonte de vida, ali procede fonte de vida. Não permita que o seu coração abrigue algo que não lhe faz bem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45 diz, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração o bem, porque ele guardou isso. O mal que alguém abriga no coração, envenena primeiro quem o alimenta. Meu irmão, não dá para impedir uma ave de voar sobre a sua cabeça, mas tem como impedir que ela faça ninho na tua cabeça. Então, cuidado com o que você pensa, pois a sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Amém? Quando você escuta uma mensagem de Deus, quando você escuta uma música de alguém que sofreu e superou algo, você aprende lições preciosas, que não é o fim. Quando aquela pessoa que você se aplicou tanto te deixou, você escuta outras pessoas que passaram por isso, e você entende que aquilo é uma fase, e que daqui a pouco, você vai ver onde estava machucado, e vai ter uma cicatriz, você vai lembrar, mas não vai doer mais. Alguns casos você vai perceber que, me desculpe, mas parece até um livramento, algumas situações realmente. Então, muito cuidado com isso, com aquilo que você traz de fora para dentro, porque pode ser veneno, veneno aqui, ó, tá? Eu lembro uma vez que foi um pregador ali embaixo, na igreja nossa, quando era ali embaixo, e ele falou uma coisa no altar. Eu não estava naquele culto, fui pregar fora, e ele era um homem do ITQ, mas ele falou uma coisa, que um ano depois, ainda eu estava catando situações e pessoas distorcendo, e problema na igreja, por conta de uma doutrina errada, falha. Segundo ponto que eu quero falar sobre essa questão, o veneno. Você sabia que o veneno ele mata mais que a fome no mundo? O veneno mata mais que a fome. Seja veneno de cobra, de inseto, seja veneno de comida, seja o que for, intoxicação, o veneno mata mais que a fome. Então, existe morte no cardápio também. Muitas doutrinas feitas em laboratório do engano levam a pessoa a ter uma morte espiritual. Olha para cá, cuidado com aquela visita que você recebe e chega e fala bem assim, não, vou dar um exemplo só, Quadrangular, o pastor Carlos é um cara de gente boa, mas está ligado que tem coisa que, cuidado com essas visitas, cuidado com essas conversas, fulano e tal, não é de boa, mas cuidado, porque não tem nada mais sutil de que num monte de verdade você coloca um pouco de mentira. As pessoas engolem
sem perceber. Não são todos, mas muitos coaches aí, muitos pregadores, não são todos não, pregadores, coaches, palestrantes, essas pessoas doutrinam pessoas e usam a fome delas para as envenenar. Você quer ficar rico? Ó a fome. Você quer ficar rico? Então faça isso. E no meio de um monte de verdade, aquele veneno, ele atrasa a tua vida, ele frustra, e você pensa bem assim, bem, não é tudo um engano, né? Realmente, se fosse tudo um engano, você não teria gastado tanto tempo, dinheiro e expectativa. Cuidado com o que você anda comendo, cuidado. A boa intenção, a sinceridade religiosa, ela não é suficiente para você filtrar a morte espiritual ali. Por outro lado, há muitas esquisitices gospel, que você acaba até vendo nas redes sociais, que na verdade são frutos mentirosos e até frustrantes, esquisitices de quem não tem a palavra de Deus e não filtram coisas, gestos que querem mostrar espiritualidade. O camarada pega o microfone e começa, e gira e salta e voa da águia, e canguru não sei o que, e se segura no galho da árvore, no poste, e chacoalha, né? E aí começa, estou vendo algo espiritual, e começa a fazer um monte de coisa, que é até constrangedor para quem tem uma base bíblica sólida. E quem não tem base bíblica sólida fala, calma aí, eu não sei, eu não conheço, eu tenho que ser discreto, eu tenho que... Cada situação. Gente que não sabe separar a emoção do que é espiritual, e o sentir de Deus. Se você sentir de Deus, tem que passar primeiro pelas Escrituras. As Escrituras, elas filtram, elas tiram o veneno. Essas histerias, muitas vezes, elas minam a compreensão para a mudança prática de hábitos. Esses modismos que vão surgindo por aí, agora tem isso, todo mundo vai para isso. Agora tem tal coisa, meu Deus, é a febre. Quanto que é, pelo amor de Deus? Quanto que é? Eu pago tudo que vier. E tudo que você coloca para vender, que trabalha no ego das pessoas, elas vão pagar montantes que prometem, olha esse curso que está tendo aqui agora. E aí as pessoas caem nisso. E aquilo fica sendo uma resposta de vida. A Bíblia ensina sobre contribuição cristã, sim. A Bíblia ensina sobre dízimo, ensina sobre oferta, ensina, mas alguns fazem de templos, de povo crente, uma empresa, uma loja. Eles resumem essas coisas numa monarquia na igreja. O diabo também usou a Bíblia, meu irmão, mas de uma forma distorcida, para um fim de cobiça e maligno. É isso. Então, cuidado com o que você anda comendo, porque pode haver morte nessa panela. Uma vez eu cheguei em casa, a Gleice, ela escuta a mensagem o dia inteiro. Onde estiver, ela está escutando mensagem. Ela ouve mensagem, é no carro, daí às vezes ela estaciona o carro na garagem e ela fica parada com o carro lá para terminar a mensagem, para depois ela descer. Ela está lavando louça, ela está assistindo mensagem. Onde ela está, mais uma vez, e esse é o meu papel, não só de marido, mas pastoral também, de alertar. E muitas vezes você apanha por causa disso, no sentido não literal da palavra. Mas eu cheguei, ela estava escutando uma mensagem num pregador, eu escutei, eu falei, isso aí é veneno. Pode parecer algo bom, mas isso aí é só para um extremo massagear de ego. Essa mensagem aí é diferente da palavra de Deus, que ela, a mesma hora que ela confronta, ela estimula você, do que algo que só você está sofrendo porque as pessoas, porque ninguém te compreende, porque isso, porque aquilo, e aí você sai de lá, se você não tomar cuidado, você sai de lá, as pessoas deveriam me amar mais. A igreja onde eu estou deveria me valorizar mais. A minha esposa, meu marido, meus filhos deveriam me reconhecer mais. Ou no meu trabalho as pessoas deveriam isso mais. E você começa a viver amargo, porque uma vida de comparação,
E a vida de comparação, ela envenena a gente. Porque algumas pessoas vão olhar e elas não têm inspiração na vida da outra. Elas não percebem que isso é inveja. Não tem caminho fácil. Tem um caminho de construção. E que é um cultivo. Então, eu alertei ela. Ficou bravo comigo na hora. Tudo bem, mas depois escuta. Escute. Cuidado com o que você anda comendo. Porque pode haver morte nessa panela. Mas é o curso de fulano e tal. Vai todo mundo ali. Diga. E fala. E daqui a pouco a pessoa volta, chega aqui na igreja. Esse lugar aqui não é suficiente para mim. Chega no casamento. Esse casamento não é suficiente para mim. Chega no trabalho. Esse trabalho não é suficiente para mim. E aonde deveria estar construindo laços bons, onde deveria estar construindo vida boa, cura, não constrói vida boa e cura, foge para massagear o ego. Aqui eu sou reconhecido. E na verdade não é. Então, meu irmão, cuidado, aquelas coisas, cuidado em trazer aquele desprezo, aquela repelência do seu pai, de dentro do relacionamento deles, da tua mãe, aquelas coisas espinhosas da sua mãe, para dentro do seu relacionamento, fazendo do seu filho vítima, da sua filha vítima, há veneno na panela, e talvez você está alimentando as pessoas com o veneno que você trouxe lá da casa do seu pai, da sua mãe. O homem ou a mulher vive em um ambiente de trabalho às vezes tão hostil, que traz isso para dentro de casa. Ela muito amarga, e ele muito grosso, insensível, e os filhos perdidos, aprendendo errado a vida, e comendo desse veneno também. Cuidado, a morte na panela. Terceiro ponto, preste atenção nos que denunciam sobre o que você está prestes a comer, ou já está comendo. Eu sou acostumado a levar uma fama de, olha, o pastor, ele é crica, lá, já vai falar contra tal coisa de novo, já vai falar contra a tal coisa que está surgindo na internet aí, olha lá, isso, aquilo, já vai falar, olha lá, de novo, olha lá, é rabugento, olha lá. E aí eles criam um sistema de como se você fosse quadradão, sistemático, medroso das coisas que vão surgindo. Mas eu chamo isso de responsabilidade no alimento que você está trazendo para o armazém de casa. Existem aqueles que gritam, a morte na panela, aqueles que nos avisam sobre o caminho que estamos andando, os João Batistas, que às vezes acabam com a cabeça num prato. Gente, eu já vi gente rica empobrecer por não escutar. Eu já vi gente morrer por não escutar. Gente que casa para sofrer barbáries, porque não escuta. Porque a sua fome lhe deixou surdo. A sua fome lhe deixou cego. Há pessoas que são preparadas para nos ajudar. Há profetas ainda. Pessoas de Deus que estão dispostas a nos ensinar ou a nos ajudar num tratamento de cura. Não deixe esse orgulho dirigir as suas decisões. Por favor, você não tem mais prazer na vida, talvez, porque esse caminho desse veneno, ele é como uma droga. Eles inflam o ego, mas depois, quando você se dá conta de que não tem os resultados que você gostaria, isso leva você lá para baixo. Faz você criar falsos inimigos. Você lembra quando você tinha uma idade que você achava que o teu pai e a tua mãe era careta? Essa era a linguagem antigamente. Achava que eles queriam segurar você demais. Achava que eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo, porque tem até um videozinho do rapazinho que quer fumar narguile. Você já viu? Hoje é noite não sei o que duplo, mãe. Já viu isso aí? Fumar narguile. Não, piá, vai estudar. Já viu isso aí? E ele pula na cama, ele chacoalha a coberta, ele joga, ele dá soco. Você é velha, você não entende.
Não, narguilé faz muito mais mal do que um monte de cigarro. Daí ele pega, dá soco assim. Você não entende nada disso, fica vendo coisa na internet, mãe. Brabo com ela. Brabo. Só que essa criança, esse adolescente, levou isso para a vida. Tem 50 anos hoje, 60 anos, 40 anos. E peita a liderança do mesmo jeito. Carregou aquela rebeldia. Ou a pessoa é indiferente. Escuta uma mensagem aqui, interessante, legal. Realmente eu tenho que prestar atenção. Saiu da porta para fora, continua a mesma ideia. Não tomou nenhuma postura de mudança, nem de comprometimento. Simplesmente algo assim. Meu irmão, escute, existem homens e mulheres de Deus que precisam ser buscados para orientações experientes. A sabedoria que vem do alto. Deus está no comando da vida e sempre vai levantar os seus. A fome sentimental e espiritual levam pessoas a cometer verdadeiras loucuras. Então cuidado com isso, muito cuidado com essas carências aí. Muito cuidado, porque às vezes quem está repreendendo, quem está falando sério, quem está chamando a atenção de você, está levando má fama, sendo desprezado, acusado de N coisas, sendo que essas pessoas estão denunciando a morte que está na panela, que parece algo tão agradável, tão bom, tão sutil, que a pessoa, não, lá é de Deus. Por quê? Porque fala numa linguagem que eu amo. Às vezes os João Batistas, eles não falam na linguagem que a gente gosta, né? Às vezes João Batista fala de uma forma um tanto mais grossa, talvez de uma forma, eu não estou dizendo, não estou defendendo que isso é o correto, mas às vezes os João Batistas, eles falam de uma forma mais ranzinza, rabugenta, o que é normal. Mas às vezes o mal chega numa linguagem que você gosta, chega num tom que você gosta, chega de uma forma que captura você por conta de um ego carente. Cuidado com isso, cuidado. Quarto ponto, só a farinha, isso é, só a palavra de Deus tira a morte da panela. Eliseu usou o trigo, e aqui que tipifica a palavra, que neutraliza toda a astúcia e a influência do maligno. Você lembra que você acreditava antes, a quantidade de heresia? Fala uma aí, pastor. Eu sempre digo essa, o chinelo virado para cima, a mãe morria. Você lembra? Que algum tempo atrás, você acreditava que aquela flor comigo ninguém pode, tirava as más intenções de dentro da tua casa? Você lembra que você acreditava, meu irmão, que se você deixasse dinheiro debaixo daquele robusto estátua, aquilo ia trazer prosperidade para você? Que você passando debaixo de uma escada, você atrasaria a sua vida? Mas existem coisas sérias sobre o que eu estou falando, coisas sérias. Existem profissionais da psique que estão envenenando pessoas. Não são todos, não, mas alguns, e em toda área terá maus profissionais. E eu estou falando de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, tantos outros, que têm envenenado pessoas também. Líderes religiosos que têm envenenado pessoas também. E a palavra de Deus, ela vai nos trazer a diferenciação. A mágoa, ela quer envenenar a nossa mente também. Eu ouvi um cara falando esses dias assim, a psicóloga chegou e falou para mim, você tem que parar com isso, porque o jeito de você lidar com as pessoas é se afastando dela. E ele disse, aliás, a minha ex-psicóloga se afastou da psicóloga também, porque confrontou ele. Porque quando chega o momento do confronto, a pessoa desbaratina, foge, quando tem que lidar com algo que é muito profundo. Jogar sobre esse mal a palavra de Deus vai curar você, e você vai passar por uma nova fase de crescimento na tua vida. Aqueles que não acreditam na palavra, na prática, vão levando uma vida envenenada. Não entendem por que estão tão mastigados dentro de casa, brabos, ranzinzas, insatisfeitos com a vida. E aí entram por um caminho de vício, ganância, pecado, rumo para um abismo, porque se fecharam para aquilo que é antídoto, aquilo que é a palavra de Deus
de verdade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a nossa vida. Meu irmão, nada vai substituir a palavra de Deus nas nossas vidas, e a convivência com a palavra de Deus, ela vai purificar tudo que nós estamos experimentando na nossa vida. Aquele aluno não sabia que aquela erva era venenosa, mas o profeta, ele tinha a direção da palavra, a atitude que tinha o antídoto. Escute, pastor Rogério Amorim, ele foi membro da Quadrangular Mundial, fazia parte da Comissão Mundial. Ele foi vice-presidente da Quadrangular aqui no Brasil por muitos anos, secretário nacional por 16 anos. Estou falando para você de quase 20 mil templos no país. E ele chegava na 10ª igreja, ele mesmo fala isso, chegava na 10ª igreja, meu irmão, o terreno deve ter uns 20 mil metros. É uma igreja que tem 2 cultos no domingo, uma igreja que cabe 1000 pessoas, e os 2 cultos do domingo são lotados. Trabalhos a semana toda, áreas de ensino, estacionamento, uma igreja toda, um templo todo estruturado, e um povo direcionado em missões, uma igreja sadia. Mas ele chegava lá, e ele falava assim: eu fico indignado, porque isso aqui tinha que ser muito maior, muito isso, muito aquilo. Gente, eu fui naquela convenção do Havaí, da Quadrangular, aquela convenção mundial, aquilo é uma convenção. Gente, eu estava em Los Angeles, lá no Angelus Temple da Quadrangular, e aconteceu, aquilo é isso, aquilo. E quando ele chegava na casa dele, ele pensava, tinha que ser muito melhor. Isso é, nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos aprender em lugares, palestras, movimentos, isso é importante. Mas quando você chega diante da tua realidade, meu irmão e minha irmã, é uma realidade que você usa aquilo para você auxiliar, ajudar. Esse é o caminho, isso vai me ajudar. Agora, para algumas pessoas isso enfraquece. Algumas pessoas têm que parar de frequentar alguns lugares, porque está arrebentando a vida de dentro para fora, e está tendo um caminho de comparação. Está arrebentando. Olha o quanto que você caminhou para conquistar o que você já conquistou hoje. Olha o tanto que você se esforçou para chegar até onde você chegou hoje. Às vezes você olha uma pessoa, não tem o corpo escultural de uma revista que querem, mas é saudável, tem um corpo saudável, tem uma vida que não é lá 100% na alimentação, mas é feliz e é saudável. Aí começa a fazer aqueles regime da lua, regime do não sei o que minguante, regime da grama, regime do... E eu começo aquelas loucuras e para de comer, começa a tomar uns medicamentos lá, e de repente começa a dar umas injeção, e começa a fazer umas loucuras, e começa a entorpecer a vida. Por quê? Não é por causa que o seu corpo não está sadio, não é por causa de algumas coisas, não, é porque está vendo algo fora, e fica se reprovando, no extremo. Gente, não tem problema se você quer fazer um botox, não tem problema mesmo, não tem problema se você quer cuidar da aparência. Agora tem pessoas que estão fazendo botox em cima de botox, e está com a cara inchada, está com a bocona de sapo assim, já, esticada, está com um rostão, desse jeito, né? Faz cara de teatro, assim, dá risada, fica triste, chora, não consegue, mas vai tomar água por aqui, escorre por aqui, de tanta coisa que está fazendo, porque está olhando para fora. Cuidado com isso, gente. Não tem problema você fazer um botox, uma coisa, não tem problema mesmo, mas você tem que tomar cuidado onde essas coisas estão levando você a inverdades, tá? Cuidado, você precisa de um carro funcional, que leva você do ponto A para o ponto B. Você precisa de um carro com caçamba, porque sempre carrega muitas coisas, ótimo, ou uma carretinha, ótimo. Agora, não tem condição, e quer pagar quanto num carro, quanto, mais aqui no Brasil, quanto de IPVA que não vai? Pelo amor de Deus, quanto de imposto que não vai? Só tem que tomar cuidado com essas coisas. Amém? Está entendendo? Cuidado, a palavra de Deus nos ensina, não é comodismo não, mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a ser apacentados, não é encostados, é apacentados. Quinto ponto para eu finalizar com vocês, a panela era grande, a panela era grande,
Pela quantidade, a panela ela tinha que ser grande para alimentar todo um grupo ali, não é? Mas eu aprendo que assim como a panela era grande, foi envenenada, o maligno quer envenenar coisas grandes. Eu vou para a casa terapêutica, a comunidade terapêutica, e agora acho que estão em 30 lá, 31, se eu não me engano. Essa semana eu fui 3 vezes, para você ter uma ideia. E você começa a escutar pessoas ali, e você pensa assim: um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande plano de Deus sobre essa vida. Porque Satanás sabe que grande é a obra de Deus nas nossas vidas, mas aquela vida, por um período, estava sendo desperdiçada. Você já viu desperdício? Todo mundo aqui já viu aquele desperdício que parece que dói no coração. Em um período de escassez, todo mundo passando fome, eles vão pegar aquela panela que é grande de comida e vão jogar tudo fora? Por um período de escassez que você está no teu relacionamento, você vai jogar tudo fora? Por um período de escassez que você está no teu ministério, você vai jogar tudo fora? Não dá, né? Algumas visitas que eu faço, eu vejo pessoas numa cama, se dopando, cheio de riquezas, cheio de potencial, que podem mudar o rumo de muitas vidas. Mas se você olha e você pensa: meu Deus, que desperdício. Pessoas que gastam muito dinheiro por um tratamento que não resolve. E ainda fica dependente daquilo. Satanás quer envenenar grandes vidas. Satanás quer envenenar grandes projetos. Eu não tenho nada contra se divertir, mas eu tenho muita coisa contra a ilusão. Às vezes as pessoas passam a madrugada se iludindo, saem de lá, depois não entendem por que não conseguem olhar e construir nada na vida. Você passa 5 anos, 10 anos, e o que construiu? Viveu apenas um momento ilusório, uma dopamina ali, altamente forçada. Cuidado com esse veneno. O veneno, ele é lançado para o lado de dentro e não para o lado de fora. A santidade está no lado de dentro. E então a ideia desse veneno é enfermar tudo na tua alma. É do lado de dentro que está a grande obra de Jesus. Ele mesmo falou: o reino de Deus está dentro de você, está na forma como você vê o mundo, está na forma como você vê as pessoas, o projeto e tudo mais. A obra que ele veio realizar, não só em nós, mas através de nós. Então a farinha da palavra, ela vai fazer você identificar e vai sarar você, porque a panela é grande. Você não nasceu na geração errada, você não está no bairro errado, você não está com a idade errada. É o veneno que você tem que tirar da tua vida, através da palavra de Deus, e condicionar você a uma vida de verdade, porque você só nasceu, porque você é a resposta da oração de alguém. Você, meu irmão, é o chamado de Deus aqui na terra. E Deus, quando você olha de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus chamando pessoas, você vai ver Deus convidando pessoas, e você vai vendo Ele falar para você: ó, tira o veneno da tua vida, porque eu tenho a farinha, eu tenho a resposta, eu tenho o que vai direcionar você. Nós temos um projeto aqui na igreja, o Discipulado, que primeiro tem a sopa em família, e depois tem o ensino bíblico da palavra de Deus, grupos de ensino. Eu desafio você a alinhar a sua vida hoje, para que você esteja nesse estudo. Eu desafio você, porque algumas coisas só vão chamar a tua atenção se tiver custo, se tiver um sacrifício pessoal de custo, e nem a sopa é cobrada. Ontem eu estava escutando uma música que dizia bem assim: porque o que é belo para alguns, só é o que você pode comprar ou que estão nas vitrines. Só admiro aquilo que querem comprar ou que estão nas vitrines, sendo que tem coisas tão preciosas que você precisa. Mais precioso
do que o sapato é o pé, não é? Mais precioso do que tantas coisas você já tem. E olha, modéstia à parte, essa igreja aqui, quando se trata de pregadores, quando se trata de professores e discipuladores, essa igreja aqui é irreparável muita coisa. Sempre nós estamos ajustando, mas não tem nenhum estudo perdido aqui. Você não vai perder a sua viagem, mas você precisa, meu irmão e minha irmã, entender que essa panela aí que é você, tem um grande projeto de Deus, e que você precisa se dispor e convidar outras pessoas a serem saradas nesse projeto do discipulado, nesse projeto de divulgação. Você precisa se deslocar, você precisa escutar. Você não precisa pagar lá um valor absurdo para que a tua vida mude. Isso até pode ter um despertar em alguma coisa, porém, você tem o que você precisa, na simplicidade do teu alcance, sem precisar ficar se endividando sempre, essa vida frenética sempre, na simplicidade da palavra de Deus, que você precisa valorizar o que Deus colocou na tua mesa, valorizar o que Deus tem colocado na tua vida, valorizar. Eu tomo chimarrão porque eu aprendi que o chimarrão, além dele trazer muitos benefícios para o organismo, desde vitamina C, desde limpar o teu fígado, o teu baço, limpar, porque assim, o baço ele filtra o sangue, o fígado as gorduras, os rins, o cálcio e o sal, e o teu fígado as gorduras, já falei, o teu pâncreas limpa, filtra os açúcares. Então o chimarrão, ele vai limpar tudo isso, esse tipo de erva amarga, ele vai fazer bem ali. Só que além dessa, e outra coisa, previne câncer, alguns tipos de cânceres também. Faz bem para o intestino e tantas coisas. Só que não pode ser tomado muito quentão, igual alguns fazem. Só que a questão do chimarrão, quando eu coloco um post, eu até coloco uma coisa de chimarrão do lado, não por causa do chimarrão, mas porque o chimarrão, ele é uma roda de diálogo. E é o que eu ensino na comunidade terapêutica, o diálogo. Essas coisas que vão sarando, que vão ajudando e coisa assim. E onde eu vou, eu levo. Raramente alguém me dá um pacote de chimarrão, mas eu levo para todo mundo. Raramente alguém dá, eu vou pregar em lugares, alguém vem, pastor, para ajudar na gasolina, mas eu vou levando a palavra para todo lugar, comunidade terapêutica, seja onde for, raramente. Por que eu falo isso para você? Porque você vai fazer coisa por pessoas, e você tem que tomar cuidado, para não ficar envenenado com bajulações, ou com críticas, porque as pessoas, boa parte dessas pessoas, elas não entendem, e também não contribuem, boa parte. O que eu estou dizendo para você, valorize o que Deus coloca na tua mesa. Valorize o que Deus coloca na tua vida para sarar a tua alma. Amém?